Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna. Estamos perto do concurso INSS e eu trouxe aqui os vídeos para o comentário, os comentários sobre as questões, as 50 questões de simulado que eu criei para vocês, né? Você deve estar pensando assim, poxa, João, tá tão arrumado, arrumou-se só para o simulado da gente. Claro, vocês são muito importantes, essa prova do INSS é uma prova importante e eu participei disso com vocês, eu tinha que me arrumar. E hoje também foi dia de ir para o exame de fezes. Então, eu sempre me arrumo, que é um importante acontecimento. Estou brincando. Eu tive que gravar alguns vídeos mais formais, então eu me vesti assim, mas eu resolvi não tirar a roupa porque vocês merecem que eu fique pelo menos elegante. Se não bonito, pelo menos elegante. Bom, eu queria apresentar a vocês a ferramenta que vocês já conhecem, né? Vocês já estão usando a ferramenta, que se estão tendo acesso a esse vídeo é porque já conhecem a ferramenta, né? A gente vai lá dar um aviso, deixa eu colocar minha tela pequena, você já me conhece também, eu tenho aqui as opções de colocar minha tela pequena, eu vou abrir o EV Player, certo? Vou abrir o EV Player aqui, eu vou colocar o meu login, né, o meu login verdadeiro, não, esse aqui. Vou ter acesso às obras que já adquiri no EV Player. Eu adquiri várias obras, são vários livros, vários e-books aqui. E o simulado INSS foi recentemente atualizado, tá aqui. Eu vou clicar no simulado INSS. Aqui eu só estou vendo ainda a versão que tem o primeiro capítulo, que é o capítulo de texto, onde estão as questões. Esse vídeo, você já está acessando o segundo capítulo, que enquanto eu gravei esse vídeo eu não tinha colocado ele ainda, óbvio e evidente, né? Mas você vai ver o segundo capítulo aí, o capítulo de vídeo com as correções. Bom, eu vou clicar aqui no simulado INSS. Vou apresentar para vocês dois recursos do EV Player. O primeiro recurso é o recurso que permite imprimir isso aqui. Ah, eu quero imprimir, João, eu quero imprimir, ok. Você vem aqui em cima no menu e pede imprimir, tá aqui, exatamente aqui, certo? Alguns capítulos não podem ser impressos. Na verdade, a maioria dos livros do EV Player são e-books e não podem ser impressos. Mas, por exemplo, quando a gente lançar algum produto em vídeo, muito provavelmente os capítulos textuais vão poder ser impressos para você criar um material de apoio e acompanhar, certo? Então você pode imprimir diretamente o material do simulado INSS. Eu tenho ele aqui impresso já, ó. Eu tenho ele aqui impresso, o simulado. Cadê? Você consegue ver aqui? Simulado final INSS. Bota a tela cheia, João, eu não consigo ver. Tá, tela cheia. Aqui, ó. Simulado final INSS. Exatamente ele para você. Meu Deus do céu, não dá para ver não. Aqui, pronto. Simulado final INSS. Ele está aqui para você. Pronto. Esse é o primeiro recurso, o recurso de impressão, certo? O outro recurso que eu quero mostrar para vocês é um recurso que é muito utilizado por livros eletrônicos, certo? Aqui, nosso livro tem, eu não sei outros livros de outros editores, mas nós tem. Vocês perceberam que o simulado apareceu como atualizado. E o capítulo apareceu com o nome vermelho. Agora ele nem está mais com o nome vermelho, está com o nome preto aqui, capítulo simulado INSS. Mas ele estava com o nome vermelho, é sinal de que o conteúdo do capítulo foi atualizado. Para você saber onde o capítulo foi atualizado, ou seja, quais foram as mudanças que aconteceram no capítulo desde a última vez que você abriu o livro, você clica aqui na opção versão anterior. Esse botão aqui, versão anterior, você clica nele e você vai ver exatamente o que foi que o autor inseriu e o que foi que o autor retirou. Então, olha a diferença. O que está em vermelho e taxado é exatamente as palavras que o autor tirou, que havia na última versão do livro e não há agora. E o que está em verde e sublinhado é o que o autor inseriu. Então, imagina isso num livro, por exemplo, de direito previdenciário, um livro que se atualiza constantemente. Imagina só, esse recurso é fabuloso. Você não precisa comprar uma segunda, terceira, quarta, quinta edição do livro. Você adquire um livro no EV Player de direito previdenciário, nós teremos um logo logo. Você adquire esse livro de direito previdenciário e quando o autor o atualizar, você vai saber de imediato, é uma questão de 15 minutos, do momento em que o autor atualiza para o momento em que ele chega no teu aplicativo, são 15 minutos no máximo, com a atualização dizendo exatamente onde o autor retirou e onde o autor colocou material, colocou conteúdo. Você não vai ficar desatualizado nunca, ok? Esse é um recurso fabuloso que o EV Player tem, tá? Bom, apresentadas aqui as duas principais ferramentas úteis para o candidato, ou seja, úteis para o leitor, vamos para o simulado. Eu vou usar esse vídeo para responder as 5 primeiras questões. As 5 primeiras questões versam sobre uma imagem, tá?
uma imagem do Windows, do explorador de arquivos, lembrando sempre, ó, a figura a seguir mostra um trecho da janela do internet, você não lê isso, você vai direto na questão, que é isso que importa, certo? Então olha só, a questão, outra coisa, a letra está pequena, João, não tem problema, você vem aqui no menu e pede leitura, e aí você pede para aumentar, por exemplo, o tamanho da fonte. Eu quero aumentar o tamanho da fonte em 40%. Espaçamento 1,5, vou salvar as minhas configurações, e aí no meu capítulo, eu consigo uma letra melhor, pronto, ali estamos com a letra maior, vamos, né? A figura a seguir mostra um trecho do explorador de arquivos, e aí vimos algumas perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte: as bibliotecas, conforme visto no ícone bibliotecas, que é esse ícone que está aqui, você consegue perceber, ele está aqui, certo? São itens especiais existentes nas versões 7 e 10 do Windows, e se assemelham a pastas, de alguma forma se assemelham a pastas. Ok? Em diversos pontos. Porém, diferente das pastas, as bibliotecas reúnem os arquivos que estão armazenados em diversos locais, ou seja, em diversas pastas. As bibliotecas não armazenam de fato os itens, elas monitoram as pastas que contêm os itens. Sendo assim, quando você entra numa biblioteca, por exemplo, a biblioteca Documentos, e você vê um arquivo lá, como por exemplo esse arquivo Assinaturas, esse arquivo Assinaturas não está na biblioteca Documentos. Ele está em alguma pasta visível pela biblioteca Documentos, certo? Quando um arquivo é excluído de uma biblioteca, na verdade ele está sendo excluído da pasta original onde realmente se encontra. As bibliotecas são um recurso criado no Windows 7. E eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples, certo? Não era o back que eu queria, era o fundo branco. Pronto, ok. Olha só. Imagine que você tem uma pasta chamada A, imagine que você tem uma pasta chamada B, imagine que você tem uma pasta chamada C. São 3 usuários, o usuário A, Alberto, o usuário Bruno e a usuária Cláudia, por exemplo. São 3 pastas, e essa é a pasta músicas do usuário Alberto, essa é a pasta músicas do usuário Bruno, essa é a pasta músicas da Cláudia. Eu tenho 3 músicas no Alberto, eu tenho 2 músicas no Bruno, eu tenho 4 músicas na pasta da Cláudia. Eles são uma família, e aí você cria uma biblioteca chamada músicas, certo? O que a biblioteca Músicas vai ser? Ela vai ser uma espécie de Big Brother. Ela vai visualizar o conteúdo das 3 pastas. Então, quando você dá 2 cliques na pasta Músicas, o que você percebe é a existência de 9 arquivos. Os 4 da Cláudia, os 3 do Alberto e os 2 do Bruno. Então, você abre a pasta Músicas apresenta a visualização de todos os conteúdos das pastas para as quais a biblioteca Músicas aponta. Certo? Então, esses arquivos que aqui estão, não estão na biblioteca Músicas. Por exemplo, esse arquivo aqui é esse arquivo aqui do Bruno. Então, se você dá 2 cliques na pasta Bibliotecas e apaga o arquivo, você, na verdade, o está apagando da pasta do Bruno. Porque esses arquivos não estão na pasta Músicas. A pasta Músicas, a biblioteca Músicas, não tem conteúdo. Ela apenas visualiza o conteúdo de outras pastas. Ela funde o conteúdo de outras pastas visualmente. Então dá a impressão de que ela é a reunião de várias outras pastas. Ok? Portanto, a definição de biblioteca está correta. A definição da questão número 1 está correta. Ok? Tudo que está descrito aí está correto. E esse texto foi escrito, salvo por algumas correções de concordância, pela própria Microsoft, no help da Microsoft, que descreve o que é biblioteca. Ok? A questão 2 diz o seguinte: infere-se da figura acima, ou seja, é possível deduzir da figura acima, que a criação da pasta raciocínio lógico é anterior à criação da pasta constitucional. Bom, o fato de raciocínio lógico estar em cima e constitucional estar embaixo pode até levar você a deduzir isso. Se você analisar a data de modificação, o que é que nós temos? Nós temos uma listagem crescente, exceto pelo assinaturas. Né? Porque nós temos 3 pastas que foram criadas dentro do minuto 16h38 do dia 7/5, e temos uma pasta administrativa que foi criada no 16h42. Então, se você olhar para essa foto, você tem a dedução, ou pode inferir, deduzir, que realmente a sequência foi criada por ordem de criação. Exceto assinaturas, mas por que assinaturas está fora dessa sequência? Porque assinaturas é um arquivo. E os outros 4 são pastas, e as pastas normalmente são colocadas acima dos arquivos, certo? Portanto, o fato de assinaturas estar ali não quer dizer isso.
Mas uma coisa é certa, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que essa sequência é cronológica. Ela é cronológica ali. Tudo que é 16:38 ficou em cima, tudo que é 16:42 ficou embaixo. Mas eu não posso garantir que a organização dos dados é pela data de modificação, porque eu estou vendo essa seta aqui. Essa seta aqui indica o tipo do objeto. Então, essa seta, na verdade, ela indica que tipo de classificação está sendo feita, certo? A classificação está sendo feita pelo tipo. Por isso, as pastas estão acima e assinaturas está embaixo. É por isso, porque a classificação está sendo feita pelo tipo do objeto, ok? Eu não posso afirmar, não tem nada nessa imagem que me garanta, que me permita garantir que a pasta raciocínio lógico foi criada antes da pasta constitucional. Se essa setinha que indica por qual tipo de classificação, que é o critério tipo, está sendo usado, se essa setinha estivesse aqui no data de modificação, então eu saberia que a apresentação visual dos arquivos está sendo feita pela data da modificação. E o fato de raciocínio lógico estar aqui, administrativo estar aqui embaixo, significa que essa ordem está sendo respeitada e apresentada por esse critério. Portanto, eu teria como garantir isso. Eu teria como garantir que raciocínio lógico foi criado antes de constitucional, mas eu não posso garantir por esta foto. Nada nessa foto diz isso, ok? Onde estiver a seta, significa a visualização está ordenando os objetos por aquele critério, pelo critério de tipo e não pelo critério de data de modificação. Portanto, como eu não posso inferir, eu não posso deduzir que realmente raciocínio lógico foi criada antes de constitucional, a questão está errada. Ela até pode ter sido, um detalhe, raciocínio lógico pode até ter sido criado antes de constitucional, mas a foto não me permite inferir isso, não me permite deduzir isso, ok? Questão de número 3. A questão de número 3 diz: um clique na opção itens ocultos tornará a pasta administrativo atualmente selecionada invisível ao explorador de arquivos. Bom, quem está selecionado aqui na foto realmente é a pasta administrativo, certo? Quem está selecionado aqui realmente é a pasta administrativo. Então, tudo que eu fizer vai acontecer com essa pasta. Qualquer opção vai acontecer com essa pasta. Para eu tornar essa pasta oculta, eu clico nesse botão, ocultar itens selecionados. É ele que faz a pasta ficar oculta. Esse botão aqui, itens ocultos, se eu marcar, não é nem um botão, ele é um checkbox, é uma caixa de checagem. Eu clico para ela ficar checada, eu clico de novo para ela ficar desmarcada. O itens ocultos, quando for checado, itens ocultos, o que é que vai acontecer? O explorador de arquivos vai passar a visualizar todos os itens que estão ocultos. Então, o que faz ocultar efetivamente é esse botão. O que faz apresentar ou não os itens já ocultos é essa caixa de checagem. Portanto, a questão está errada, porque para transformar administrativo em oculto, eu tenho que clicar neste botão. Certo? Vamos prosseguir aqui com a questão de número 4, então. Questão de número 4 diz: ao clicar no campo pesquisar e-books e digitar a palavra simulado, será iniciado um processo de busca por todos os arquivos que contêm a palavra simulado em seu nome e ou em seu conteúdo, dentro da pasta e-books ou em qualquer uma das pastas e subpastas, ou de qualquer uma de suas subpastas. Quer dizer, eu estou nesse momento visualizando o conteúdo de uma pasta chamada e-books. Então, a pasta que está recebendo a minha atenção, a pasta cujo conteúdo eu estou visualizando se chama e-books. Sempre observe isso. Ela é sempre o último nome que aparece aqui na barra de endereço. Então, raciocínio lógico, informática, constitucional, administrativo e o arquivo assinaturas estão dentro da pasta e-books. Se eu começar a digitar alguma coisa aqui, se eu digitar a palavra simulado, não preciso dar enter, não preciso, é só começar a digitar. Se eu começar a digitar a palavra simulado, terminar a palavra simulado, o que vai acontecer? O Windows, o explorador de arquivos do Windows, vai começar a procurar dentro de assinaturas, dentro dos arquivos em administrativo, dentro dos arquivos em constitucional, dentro dos arquivos em informática, dentro dos arquivos em raciocínio lógico. Ele vai procurar arquivos que se chamem simulado ou que tenham no seu conteúdo a palavra simulado. Por exemplo, se aqui dentro desse arquivo assinaturas existir a palavra simulado, ele é achado, certo? Esse arquivo é trazido como resposta da pesquisa.
Então a questão está correta. A questão define corretamente que ao começar a digitar ali, ao digitar a palavra simulado, já será iniciado um processo de pesquisa. Não precisa esperar o Enter. Já será iniciado um processo de pesquisa. Esse processo de pesquisa será realizado primordialmente dentro de e-books e complementarmente dentro de qualquer pasta que está dentro de e-books. É uma pesquisa recursiva. Ela pesquisa em e-books, que só tem um arquivo, por exemplo, assinaturas, e vai pesquisar nas subpastas dentro de e-books, normalmente, certo? E então a questão está correta, a questão está 100% correta. Certo? Questão número 4, correta. Questão de número 5 diz o seguinte: caso o usuário do computador mostrado na figura pressione a tecla Delete em seu computador, a pasta administrativo será imediatamente excluída. Bom, a gente sabe que quando a gente pressiona Delete, um arquivo só é excluído se ele não estiver num HD. Se ele estiver dentro de um dispositivo, como por exemplo um pendrive, um dispositivo removível. Se ele está dentro de um HD, dentro do computador, ou dentro de um HD externo, ele merece a lixeira. Ele merece ser enviado para a lixeira. Então, a tecla Delete, ela vai mandar a pasta administrativo para a lixeira se a pasta administrativa estiver dentro de um HD. Se a pasta administrativa estiver dentro de um pendrive, ele seria realmente apagado. Então essa questão é verdadeira se considerarmos que estamos num pendrive. Mas nós não estamos. Por quê? Porque essa indicação, este computador, documentos, eu estou dentro da pasta e-books. A pasta e-books está dentro de documentos. Documentos é essa biblioteca aqui, ó. Documentos é essa biblioteca que está dentro do HD. Então, essa pasta de documentos ela é dentro do HD, dentro do dispositivo de disco rígido principal do computador. Sendo assim, a pasta administrativo está prioritariamente, vamos interpretar assim, dentro do HD. Por estar dentro do HD, a gente considera que ela não vai ser excluída. Ela vai ser enviada para a lixeira, certo? Um detalhe também que é bom lembrar é o seguinte: para eu saber que eu estou num pendrive, eu tenho que mencionar isso. Mesmo que aqui apareça, por exemplo, F2 barra alguma coisa. Mesmo que apareça uma unidade de disco que não é a C2 pontos, C2 pontos é o HD principal. Quando aparece C2 pontos, eu tenho certeza que eu estou no HD. Certo? Essa expressão, este computador documentos, também me permite deduzir, mais provavelmente, que eu estou dentro de um HD. Certo? Mas quando aparece uma outra letra de unidade, F2 pontos, por exemplo, eu não posso garantir que ela é uma unidade de disco removível, a menos que isso esteja descrito no enunciado. Eu tenho que saber, olha, isso aí é um pendrive. O usuário está visualizando o conteúdo de uma pasta que está num pendrive. Aí eu sei que é num pendrive, então eu sei que os arquivos dali não merecerão ir para a lixeira, eles serão apagados direto. Então, se o enunciado dissesse que isso aí é um pendrive, certo? A questão 5 estaria correta. Mas como não disse, e todas as indicações visuais apontam para um HD, eu não vou levar em consideração isso, a questão está errada, certo? Lembra, delete, envia para a lixeira se o arquivo estiver num disco rígido, seja ele um disco rígido interno ou seja ele um disco rígido externo. Se o arquivo estiver num pendrive, num cartão de memória ou outro tipo de unidade removível que não seja um disco rígido, nenhum arquivo tem direito a ir para a lixeira. Ao pressionar delete, todos eles são apagados, ok? No nosso próximo vídeo, que você acessa aqui em cima, por esse menu que está aqui em cima, no nosso próximo vídeo a gente vai ver as questões 6 a 10, certo? Que são as próximas questões que falam sobre a próxima imagem. Um abraço, a gente se vê.